A paz de Deus a todos, irmãos em Jesus Cristo, que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será os 3 conceitos de inferno: Hades, Tártaro e Geena. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero explicar sobre esses 3 conceitos de inferno. Tem muitos irmãos que pensam que quando a Bíblia fala do inferno, está se referindo apenas ali à condenação. Mas não, irmãos, ali eu quero mostrar para os irmãos hoje que a Bíblia ela nos mostra que tem 3 conceitos de inferno: o Hades, o Tártaro e o Geena. Então eu vou explicar de forma resumida os 3 e depois, irmãos, nós vamos acompanhar em versos da Bíblia o que ele significa. Ó, o primeiro, irmãos, é o Hades. Quero falar do Hades. O que é o Hades? O Hades é o lugar ou a habitação dos mortos, ou seja, daqueles que já morreram. O Tártaro, irmãos, ele fala da prisão de anjos que foram desobedientes. E o Geena, irmãos, sim, é o lago de fogo e enxofre, ou seja, é o inferno de condenação. Então, irmãos, vamos falar sobre esses 3 conceitos de inferno. Hades, que é a habitação dos mortos, o Tártaro, que é a prisão dos anjos desobedientes, e o Geena, que sim é o inferno ali de condenação, certo, irmãos? Então, irmãos, vamos começar falando sobre o Hades, que quer dizer a habitação dos mortos. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui em Atos, capítulo 2, do verso 27 até o verso 32. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta visão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades e nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, irmãos, aqui é uma profecia sobre o Messias, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Aqui, o salmista, ele profetizou que a alma do Messias não ficaria no Hades, quer dizer, não ficaria na onde? Na habitação, no lugar que é destinado para ser a habitação dos mortos. Quer dizer, quando as pessoas morrem, ela vai para um lugar chamado Hades. E aqui também vai dizer, irmãos, que o corpo do Senhor Jesus, né, do Messias, não ia se decompor. Veja bem, verso 7. Pois não deixarás a minha alma no Hades, quer dizer, no mundo dos mortos, nem permitirá que o teu santo, Jesus Cristo, o Messias, veja a corrupção. Então, irmãos, o sentido dessa profecia aqui é que o Messias, irmãos, ele passaria pela morte, certo? Ele não viria reinar de uma vez, não. Primeiro, ele veio para morrer pelos nossos pecados e ele passou pela morte. Porém, irmãos, diz sobre a ressurreição também, pois não deixará a minha alma no Hades, quer dizer, no mundo dos mortos, e nem permitirá que o teu santo, que é Jesus Cristo, veja corrupção. Quer dizer, esse que, onde está dizendo que não permitirá que o seu santo veja corrupção, quer dizer que o corpo dele não ia se decompor, quer dizer, o Messias ia morrer, porém, irmãos, ele ia ressuscitar. A alma dele não ficaria ali no mundo dos mortos, e nem o corpo dele ia se decompor. E isto, irmãos, os apóstolos e os discípulos, eles entenderam. Agora vamos ver aqui, irmão, adiantar o verso 31, onde explica que está falando da ressurreição. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. Quer dizer, aqui está sendo explicado que essa passagem onde é dito que a alma do Messias não ficaria no Hades e nem que o seu santo não veria corrupção, aqui está profetizando o quê? A ressurreição de Cristo, do Messias. Ó, nesta predição, quer dizer, nesse texto dos Salmos,
disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, quer dizer, não ficou no mundo dos mortos, e nem a sua carne viu corrupção, quer dizer, o corpo dele não se decompôs. Ele foi para o Hades. Quem tinha autoridade sobre o Hades, sobre o mundo dos mortos, até então, era Satanás. Nós vamos ver isso, irmãos, em Apocalipse 1, verso 18. Agora, irmãos, essa autoridade ela vem para Cristo. Satanás ele não tem mais autoridade sobre o mundo dos mortos. Porém, quem tem é Cristo. E assim como ele ressuscitou, um dia ele ressuscitará o povo dele também. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunha, quer dizer, os discípulos foram testemunha disso. Então aqui, irmãos, deu para os irmãos entender. O sentido de Hades aqui é o quê? É o mundo dos mortos. A profecia não está dizendo que a alma de Cristo não ficaria no inferno de condenação, porém no mundo dos mortos, na habitação, na onde os mortos habitam. Então, irmãos, nós vemos que Jesus Cristo ele morreu, ele desceu até o Hades, né, que é a habitação dos mortos, porém, irmãos, ele saiu de lá e ressuscitou e o seu corpo não viu corrupção. Para nós ter uma ideia muito melhor ainda, agora vamos, irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Irmãos, vamos fazer a leitura em Apocalipse capítulo 1. Vamos começar, irmão, vamos ler o verso 17 e o verso 18. E quando eu o vi, João, ele está tendo uma visão de Cristo, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, Jesus Cristo, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui, ó, e o que vive. Cristo está destacando o quê? Que ele vive, porque antes ele passou pela morte. Continuando. E o que vive? Fui morto. Quer dizer, ele passou pela morte. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Isso conecta aquela profecia. A alma dele não foi deixada no Hades, no mundo dos mortos. E também, irmãos, o corpo dele não viu a decomposição, porque ele ressuscitou. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Ó, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, esse inferno aqui, que ele tem a chave, está falando do Hades, não é o inferno de condenação. Então veja bem, Jesus Cristo aqui ele está dizendo duas coisas importantes, que ele tem a chave da morte, quer dizer, ele tem autoridade sobre a morte, e tem a chave do Hades, do inferno, do Hades, quer dizer, a chave, irmãos, diz respeito o quê? A autoridade de alguma coisa. Vamos supor, se você tem a chave da tua casa, você tem autoridade sobre ela. Um exemplo que eu estou dando. Então, irmãos, veja bem, por que o Senhor está destacando isso daqui? Aqui é o livro do Apocalipse. Aqui, irmãos, vai revelar o tempo da grande tribulação. E nesse tempo, muitos vão morrer pelo evangelho, muitos vão morrer pela sua fé. E o Senhor está dando um alerta, não tema a morte, porque eu tenho a chave da morte na minha mão e tenho a chave do Hades. Querendo dizer, o Senhor ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre a habitação dos mortos. Em outras palavras, ele está dizendo isso por quê? Porque muitos irmãos morrerão na grande tribulação, muitos cristãos morreram no passado, estão morrendo nos dias de hoje, morrerá no futuro na grande tribulação. Porém, irmãos, aqui é uma promessa da ressurreição. Ele tem a chave da morte, porque ele vai nos trazer a vida. E ele tem a chave do Hades, quer dizer, ele vai nos tirar daquela prisão aonde o espírito das pessoas que morreu estão. Certo, irmãos? E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Por que ele fala que ele tem a chave, a autoridade? Porque antes da vinda dele, antes da morte de Cristo, essa autoridade estava sobre o inimigo. Então, irmãos, antes de Cristo não era possível a ressurreição dos mortos, mas como Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, né? Desceu ao Hades e saiu daquele lugar, hoje a autoridade sobre a morte e sobre o Hades
está sobre as mãos do Senhor. Então nós temos essa viva esperança, irmãos, da ressurreição do último dia. Então os irmãos notam uma coisa interessante, que em Daniel ele fala de duas ressurreições. Muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, muitos, irmãos, serão tirados ali do Hades para uma vida eterna. Isso fala da primeira ressurreição. E muitos, irmãos, vão sair dali, porém, para uma condenação eterna. Então, irmãos, a autoridade sobre o mundo dos mortos não está mais na mão do inimigo. O Senhor tomou essa autoridade dele. Essa autoridade está nas mãos do Senhor. Então, os irmãos entendeu aqui agora o conceito de Hades. Hades fala da morada daqueles que morreu, da habitação dos mortos. Cristo passou por lá. Ele morreu, não ficou lá, saiu de lá, venceu a morte, seu corpo não viu a decomposição, e assim como ele venceu e saiu de lá, um dia ele vai tirar o povo dele de lá também. Certo, irmãos? Então, imagino que os irmãos entenderam o que quer dizer esse conceito de Hades, que é a habitação dos mortos. Agora, irmãos, nós vamos falar sobre o Tártaro. O Tártaro, esse conceito de inferno, vai falar da prisão daqueles anjos que foram desobedientes. E nós vamos ler isso em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 4. Então, irmãos, vamos ler na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, irmãos, aqui é dito que esses anjos desobedientes, eles foram lançados no inferno, mas não no inferno, irmãos, de condenação, não no lago de fogo. Aqui, irmãos, quando em grego a palavra inferno aqui é tártaro. E o Tártaro, irmãos, eles falam dessa prisão, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, quer dizer, no Tártaro, numa prisão, os entregou às cadeias da escuridão. Quer dizer, essas cadeias fala de prisão, quer dizer, eles estão aprisionados na escuridão, ficando reservados para o juízo, quer dizer, para o dia do juízo. Então esse Tártaro, irmãos, esse conceito de inferno aqui é o Tártaro, quer dizer, é a prisão desses anjos desobedientes. Eles estão presos nessas escuridão, certo, irmãos? Aguardando que o dia do juízo, quando, enfim, eles for condenado ali também ao lago de fogo, quer dizer, ao inferno de condenação. O inferno de condenação, irmãos, como é dito em Mateus, ele é preparado para o diabo e seus anjos. Porém, irmãos, aqueles que não fazem um concerto com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que não aceitarem Cristo como seu Salvador, aqueles que não for obediente à palavra de Deus, não fizer um concerto com Cristo, vai ter o mesmo destino dele, infelizmente. Então, os irmãos entendeu aqui agora esse segundo conceito de inferno, que é o Tártaro. O Tártaro fala nada mais, nada menos, irmãos, do que o lugar onde esses anjos estão aprisionados, aguardando o dia do juízo para, enfim, ser condenado. Agora, irmãos, nós vamos falar sobre Geena. O Geena fala, sim, irmãos, do inferno de condenação, certo, irmãos? Então, nós vamos fazer uma leitura em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, no livro de Mateus, capítulo 23, o verso 33, quando ele está repreendendo, né, se eu não me engano, os fariseus. Mateus capítulo 23, verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então aqui, irmãos, ele está se dirigindo àqueles falsos líderes, né? E ele está chamando eles de raça de víbora e está fazendo uma pergunta: como escapareis da condenação do inferno? Então, irmãos, inferno aqui, no original grego, é Geena. Geena vai falar, irmãos, do lago de fogo, vai falar da condenação do inferno. Então aqui, irmãos,
O Senhor Jesus não está perguntando, ó, como escapareis da condenação do inferno? Ele não está perguntando como as pessoas escaparão do Hades. Não, porque o Hades todos vão para lá, que é o mundo dos mortos. Ele não está dizendo como a pessoa escapará do Tártaro, quer dizer, que é o lugar que aqueles anjos estão aprisionados, porque lá o Tártaro é única e exclusivamente para a prisão daqueles anjos até o dia do juízo. Então, ó, quando ele está dizendo como escapareis da condenação do inferno, ele está falando, irmãos, da condenação final. Ele está falando do lago de fogo e enxofre, serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno, ou seja, da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre. Agora, irmãos, vamos fazer outra leitura no Evangelho de Lucas. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o verso 4 e o verso 5. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Então aqui, irmãos, o Senhor está dando um alerta para o povo dele não temer aqueles que têm o poder de tirar a vida, né? Que era aqueles que perseguiam o povo de Deus, e é aqueles, irmãos, que vai perseguir o povo de Deus no tempo do fim, tirar a vida, torturar, matar. Ó, digo-vos, irmãos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Aqui, irmãos, não está falando nem do Hades e nem do Tártaro. Esse inferno aqui, no original grego, é o Geena. Fala do lago de fogo e enxofre, quer dizer, é um inferno de condenação. Aqui, em outras palavras, o Senhor está querendo dizer que, às vezes, o homem, o ser humano, nessa terra, ele tem o poder de tirar a vida de alguém, mas o poder de fazer ser condenado e perecer no inferno é só Deus que tem, certo, irmãos? Então, os irmãos estão entendendo isso? O povo era perseguido na época, né? Muitos morriam, né, devido à perseguição, e muitos, irmãos, no tempo do fim, também vai acontecer a mesma coisa, certo, irmãos? Então, por isso, o Senhor disse ali, né, que em Apocalipse 1, verso 18, que ele tem a chave da morte e do inferno, quer dizer, do Hades, né? Porque o Senhor vai tirar o povo dele no último dia, no dia da ressurreição, ele vai tirar eles da morte, vai tirar eles do poder da morte e vai tirar eles do Hades, né, para viver uma vida eterna, certo, irmãos? Então os irmãos entenderam aqui, né, esses três conceitos de inferno, Hades, Tártaro e Geena. O Hades fala da habitação dos mortos, né? Todos aqueles que morrem, tanto bom ou ruim, vai para esse lugar. Só que, irmãos, aqueles que foi obediente a Deus, fez uma aliança com Cristo, um dia vai sair dali, na volta de Cristo. O Tártaro, irmãos, o Tártaro, ele fala do quê? Ele fala, irmãos, da prisão dos anjos desobedientes, que estão presos ali até o dia do juízo. E o Geena, esse conceito de inferno, sim, é o conceito de condenação eterna, né? Lá no lago de fogo e enxofre. Certo, irmãos? Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida dos irmãos. Vou pedir para os irmãos compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé, para mais pessoas chegar a esse conhecimento. Também peço a oração dos irmãos, né, a favor de mim, para que Deus venha em tudo ser com a gente, né, em todas as coisas. Que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento, né, irmãos? Para a gente estar sempre compartilhando esse conhecimento com mais irmãos na fé. Eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.